Você já sentiu que a rotina do seu filho é um caos? Que ele dorme tarde, come mal, fica agitado e, no final do dia, você está completamente exausto? Se sim, saiba que você não está sozinho. O que poucos pais percebem é que uma rotina bem estruturada não é apenas um detalhe na criação dos filhos. Ela é a chave para um desenvolvimento saudável e equilibrado. Estamos falando de algo que impacta diretamente o comportamento, a inteligência, a saúde emocional e até mesmo o futuro do seu filho. Imagine seu filho dormindo bem, acordando disposto, comendo de forma saudável, aprendendo com entusiasmo e vivendo dias mais tranquilos. Parece um sonho, mas é totalmente possível. E o melhor, você pode começar a construir isso a partir de hoje. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como criar a rotina ideal para o seu filho. Você vai entender como o sono influencia o desenvolvimento do cérebro, porque uma alimentação equilibrada faz toda a diferença, e como pequenas mudanças podem transformar o aprendizado e o comportamento do seu filho dentro e fora de casa. Então, se você quer criar um ambiente onde seu filho cresça mais feliz, inteligente e seguro, fica comigo até o final. O que eu vou te contar aqui pode ser o divisor de águas na sua jornada como pai ou mãe. Agora, me conta, você já tentou estabelecer uma rotina para o seu filho e sentiu que não funcionava? Me responde nos comentários porque eu quero te ajudar com isso. Vamos juntos nessa. Você já percebeu como crianças pequenas adoram assistir o mesmo desenho várias vezes? Como elas pedem a mesma história todas as noites antes de dormir? Isso acontece porque, no mundo delas, a previsibilidade não é chata, é essencial. A rotina para uma criança não é apenas uma sequência de horários e tarefas. É um mapa que dá segurança, um abraço invisível que faz com que elas se sintam protegidas. Quando sabem o que esperar do dia, quando entendem que depois do café da manhã, vem a brincadeira, e depois da brincadeira vem o banho, elas relaxam. O medo do desconhecido desaparece, e no lugar dele surge algo poderoso, a confiança. E a ciência confirma isso. Pesquisas mostram que crianças que têm uma rotina bem definida apresentam menos ansiedade, são mais seguras emocionalmente e têm um desenvolvimento cognitivo melhor. Um estudo da Universidade de Columbia, por exemplo, revelou que crianças que dormem e acordam sempre nos mesmos horários têm um desempenho superior na escola, porque o cérebro delas aprende a se organizar e a processar informações de forma mais eficiente. Agora, pensa comigo, se até os adultos funcionam melhor com rotina, imagine uma criança. Você já viu como atletas de alto desempenho seguem horários rigorosos para treinar, se alimentar e descansar? O astro do futebol Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem uma rotina de sono e alimentação tão bem estruturada que especialistas dizem que esse é um dos segredos da sua longevidade no esporte. Da mesma forma, grandes empreendedores como Elon Musk e Jeff Bezos defendem a importância de horários organizados para maximizar a produtividade. Se isso faz diferença para quem já é maduro, o impacto para uma criança em desenvolvimento é ainda maior. E não é só sobre inteligência e produtividade. A rotina também influencia diretamente o comportamento. Crianças que sabem o que vai acontecer ao longo do dia ficam mais tranquilas e fazem menos birras. Quando elas entendem que existe um momento certo para brincar, um horário para comer e outro para descansar, passam a colaborar mais e resistir menos. É como se o cérebro delas entrasse em um fluxo natural, onde tudo faz sentido. Além disso, uma rotina bem estruturada fortalece algo que todo pai e mãe desejam para os filhos: a autonomia. Quando a criança já sabe que, depois do jantar, ela precisa escovar os dentes e colocar o pijama, ela passa a fazer isso sozinha, sem precisar que alguém mande. Aos poucos, ela aprende que existe um ritmo natural para as coisas e começa a se organizar sem precisar de tantas instruções. Agora, imagine o oposto: uma criança que dorme um dia às 8 da noite e no outro à meia-noite, que um dia toma café da manhã na mesa e no outro come qualquer coisa no sofá, que nunca sabe ao certo se vai brincar, sair ou descansar. Para ela, o mundo se torna confuso e imprevisível. E sabe o que acontece com crianças que vivem nessa incerteza? Elas se tornam mais irritadas, choram mais, fazem mais birra e têm mais dificuldade para aprender. Por isso, estabelecer uma rotina não é sobre controlar a vida do seu filho,
mas sim sobre dar a ele um presente valioso, a sensação de segurança e previsibilidade. Isso transforma não só a infância dele, mas a relação de vocês, tornando o dia a dia mais leve e harmonioso. Agora me conta, como é a rotina do seu filho hoje? Você sente que ela poderia ser mais organizada? Escreve nos comentários porque eu quero saber sua experiência e te ajudar a melhorar isso. A importância da alimentação e do aprendizado no desenvolvimento infantil. Imagine um carro de corrida. O melhor motor, a melhor aerodinâmica, a melhor tecnologia. Mas agora pense, e se ele fosse abastecido com um combustível de péssima qualidade, ele não atingiria todo o seu potencial. Com o corpo humano é a mesma coisa. A alimentação é o combustível que determina o crescimento, a energia e a capacidade de aprendizado das crianças. O que colocamos no prato dos nossos filhos tem impacto direto no humor, na concentração, na imunidade e até no comportamento. E quando falamos de aprendizado, a conexão é ainda mais profunda. O cérebro infantil está em pleno desenvolvimento e precisa dos nutrientes certos para criar novas conexões e armazenar informações. Mas antes de falarmos sobre quais alimentos são ideais, precisamos entender um ponto crucial: a importância de horários bem definidos para as refeições. Um estudo da Harvard T.H. Chan School of Public Health mostrou que crianças que seguem um horário regular para as refeições apresentam um metabolismo mais equilibrado, menor risco de obesidade e uma melhor relação com a comida ao longo da vida. Isso acontece porque o corpo humano trabalha com um relógio interno. Quando a criança come todos os dias no mesmo horário, o organismo já se prepara para a digestão, melhorando a absorção de nutrientes. Além disso, a previsibilidade ajuda na disciplina e reduz a resistência na hora de comer. Basta olhar para grandes atletas e artistas para entender o impacto dessa regularidade. O jogador Lionel Messi, por exemplo, segue uma dieta extremamente regrada, com horários bem definidos, pois sabe que isso impacta diretamente sua energia e desempenho. Da mesma forma, personalidades como o empresário Elon Musk evitam alimentos ultraprocessados e mantêm uma alimentação balanceada para otimizar a produtividade. Agora, a grande pergunta: como montar um prato nutritivo para cada fase da infância? Montando um prato nutritivo para cada idade. A Academia Americana de Nutrição e Dietética recomenda que as refeições infantis sejam compostas por 4 elementos essenciais. 1. Proteínas de qualidade: carnes magras, ovos, feijão, lentilha. 2. Carboidratos naturais: arroz, batata, mandioca, aveia. 3. Gorduras boas: azeite de oliva, abacate, castanhas. 4. Vitaminas e minerais: verduras, frutas e legumes coloridos. Para bebês, a introdução alimentar deve ser feita de forma natural, evitando o uso de açúcar e sal nos primeiros anos. Já para crianças maiores, o ideal é que cada refeição contenha pelo menos 3 desses elementos, garantindo um equilíbrio nutricional. Mas existe um desafio que preocupa muitos pais: as birras na hora de comer. Como lidar com a resistência na hora da refeição? Se você já passou pela frustração de ver seu filho rejeitar um alimento saudável, enquanto pede por um doce ou uma bolacha recheada, saiba que isso é mais comum do que parece. E a solução passa por 3 estratégias simples. 1. Exemplo dos pais: estudos mostram que crianças imitam os hábitos alimentares dos adultos. Se os pais consomem frutas e verduras, os filhos terão mais chances de aceitá-los. 2. Apresentação criativa: cortar os alimentos em formatos divertidos ou envolvê-los em histórias pode transformar uma refeição entediante em um momento de descoberta. 3. Evitar forçar a comida. Crianças que são obrigadas a comer determinados alimentos criam uma relação negativa com a comida. A melhor abordagem é oferecer opções saudáveis e deixar que a criança escolha dentro desse universo. Agora que entendemos a importância da alimentação, vamos para outro pilar essencial no desenvolvimento infantil: o aprendizado. Desde o momento em que nasce, uma criança está aprendendo. E a principal ferramenta para esse aprendizado não é um livro ou um curso, é a brincadeira. O neurocientista Stuart Brown, especialista em desenvolvimento infantil, explica que o brincar é a atividade mais importante para a formação do cérebro. Durante a brincadeira, a criança aprende a resolver problemas,
a lidar com emoções e a desenvolver habilidades motoras e sociais. Mas para que isso aconteça de forma saudável, é essencial equilibrar o tempo entre brincadeiras físicas e atividades digitais. A tecnologia faz parte da vida moderna e não podemos negar seus benefícios. No entanto, o uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Um estudo da American Academy of Pediatrics mostrou que crianças que passam mais de 2 horas por dia em frente a telas apresentam menor capacidade de concentração, dificuldades emocionais. Por outro lado, quando o tempo de tela é controlado e equilibrado com atividades educativas, ele pode ser um grande aliado no aprendizado. O segredo está na qualidade do conteúdo e no tempo de exposição. Se você quer que seu filho desenvolva habilidades cognitivas e emocionais, experimente algumas dessas atividades. Quebra-cabeças e jogos de encaixe melhoram a coordenação e o raciocínio lógico. Brincadeiras ao ar livre estimulam o equilíbrio e a criatividade. Desenho e pintura ajudam na expressão emocional. Jogos de faz de conta desenvolvem empatia e imaginação. E há uma prática simples, mas incrivelmente poderosa, que deve ser inserida no dia a dia de toda criança: a leitura diária. Ler para uma criança não é apenas um momento de diversão, é uma ferramenta poderosa para a construção da linguagem, da criatividade e do pensamento crítico. Estudos da Universidade de Melbourne mostram que crianças que são expostas à leitura desde cedo têm um vocabulário 60% maior do que aquelas que não têm esse hábito, e o impacto vai além da linguagem. Grandes líderes como Bill Gates e Warren Buffett são conhecidos por sua paixão pela leitura, e ambos atribuem parte do seu sucesso ao hábito de consumir livros diariamente. Então, que tal transformar a leitura em um ritual? Antes de dormir, escolha um livro, sente-se ao lado do seu filho e mergulhe no universo das histórias. Além de fortalecer o vínculo entre pais e filhos, você estará preparando seu pequeno para um futuro brilhante. A infância é uma fase de construção. Tudo o que é ensinado agora, desde hábitos alimentares até o estímulo ao aprendizado, moldará o adulto que essa criança se tornará. Se você quer que seu filho cresça saudável, inteligente e emocionalmente equilibrado, comece pelo básico: uma alimentação rica em nutrientes, horários organizados, brincadeiras que estimulem o cérebro e o hábito da leitura diária. Pequenos ajustes na rotina podem fazer uma diferença gigantesca no futuro. E agora eu te pergunto, quais dessas mudanças você já aplicou no dia a dia do seu filho? E quais você pode começar a implementar hoje mesmo? Agora, imagine um grande maestro conduzindo uma orquestra. Cada instrumento entra no momento certo, cada nota é tocada com precisão, e o resultado é uma sinfonia harmoniosa. Agora, pense no dia a dia de uma criança. Sem um maestro, sem uma organização clara, tudo pode se tornar um caos: birras inesperadas, dificuldades para dormir, resistência na hora das refeições e uma rotina escolar bagunçada. A verdade é que a infância precisa de previsibilidade e segurança, e uma rotina bem estruturada é a chave para isso. Estudos mostram que crianças que seguem horários regulares se tornam mais disciplinadas, emocionalmente equilibradas e até mais saudáveis. Grandes personalidades da história entendiam esse poder da rotina desde cedo. Steve Jobs, criador da Apple, era conhecido por seguir hábitos rigorosos todos os dias, e isso o ajudou a manter o foco e a criatividade. Já atletas como Cristiano Ronaldo seguem uma rotina meticulosamente planejada para alcançar a alta performance. Se a organização diária é essencial para adultos de sucesso, por que não aplicar esse princípio desde a infância? Agora, vamos visualizar na prática como deve ser a rotina ideal para crianças de 2 a 10 anos. Segue um exemplo prático de rotina para crianças. Para garantir um desenvolvimento saudável, a rotina precisa equilibrar 3 aspectos fundamentais: cuidados pessoais, alimentação e atividades estimulantes. 07 horas acordar e higiene pessoal. O despertar da criança precisa ser tranquilo, sem correria ou estresse. O ideal é abrir as cortinas para que a luz natural ajude a ativar o corpo. Beber um copo de água ao acordar também
Auxilia na hidratação e no funcionamento do organismo. A higiene matinal, lavar o rosto, escovar os dentes e trocar de roupa cria um senso de responsabilidade desde cedo. Pequenos hábitos diários preparam a criança para uma vida organizada e disciplinada. 7h30 café da manhã, o primeiro combustível do dia. Pesquisadores da Universidade de Oxford apontam que crianças que tomam um café da manhã nutritivo têm um desempenho escolar superior em comparação com aquelas que pulam essa refeição. O ideal é incluir uma fonte de proteína, ovos, iogurte natural, queijo, carboidratos saudáveis, pães integrais, aveia, tapioca, frutas para fornecer vitaminas e fibras. O café da manhã não deve ser corrido. Criar um ambiente tranquilo, sem distrações como telas, permite que a criança aprenda a saborear os alimentos e a respeitar o momento da refeição. 8 horas atividades escolares ou brincadeiras educativas. Aqui entra o primeiro momento de aprendizado do dia, para crianças pequenas. Esse período pode ser dedicado a brincadeiras que estimulam a cognição, como jogos de memória, quebra-cabeças ou leitura de histórias. Para crianças em idade escolar, este é o melhor momento para tarefas e atividades mais focadas, pois o cérebro está descansado e pronto para absorver conhecimento. 10 horas lanche saudável. O lanche da manhã deve ser leve, equilibrado e nutritivo, evitando alimentos ultraprocessados, que causam picos de açúcar no sangue e prejudicam a concentração. Sugestões de lanches saudáveis: frutas picadas com castanhas, iogurte natural com mel e aveia, biscoitos caseiros integrais. Meio-dia almoço, nutrientes para crescer. Um estudo da Academia Americana de Nutrição destaca que crianças que seguem horários regulares para as refeições desenvolvem um metabolismo mais equilibrado e menos tendência a transtornos alimentares na adolescência. O almoço ideal para crianças deve conter uma fonte de proteína, carne, frango, peixe ou leguminosas, uma porção de carboidrato saudável, arroz, batata, quinoa, vegetais variados, gorduras boas, como azeite de oliva. A refeição deve ser feita sem distrações, com a família reunida sempre que possível. Estudos mostram que esse hábito fortalece os laços familiares e melhora o desenvolvimento emocional das crianças. 13 horas momento de descanso, soneca ou leitura. Para crianças menores de 5 anos, uma soneca de 30 a 60 minutos ajuda na recuperação do corpo e no processamento de novas informações. Para crianças maiores, um momento de leitura ou relaxamento é suficiente para equilibrar o dia. 15 horas atividades ao ar livre, movimento e liberdade. Correr, pular, jogar bola, andar de bicicleta ou simplesmente brincar no quintal. Essas atividades não são apenas lazer, são essenciais para o desenvolvimento físico e emocional. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 1 hora de atividade física por dia para crianças. Isso melhora a coordenação motora, reduz a ansiedade e fortalece os ossos e músculos. Grandes esportistas, como Michael Jordan e Usain Bolt, começaram suas trajetórias brincando ao ar livre na infância. O estímulo à movimentação desde cedo é o que diferencia crianças sedentárias de futuros atletas. 18 horas jantar, reforço nutricional antes do descanso. O jantar deve ser leve, evitando refeições pesadas que dificultam o sono. Um prato equilibrado com proteínas, vegetais e carboidratos saudáveis ajuda a regular o organismo e preparar a criança para o período noturno. Evite alimentos ricos em açúcar ou gorduras antes de dormir, pois isso pode afetar o descanso e causar despertares noturnos. 19 horas tempo em família e banho. Este é o momento para fortalecer vínculos, conversar sobre o dia, brincar juntos ou assistir a um filme educativo são formas de criar memórias afetivas. O banho morno antes de dormir ajuda o corpo a relaxar e preparar-se para o descanso. Algumas gotas de óleo essencial de lavanda na água podem potencializar esse efeito calmante. 20 horas ritual do sono, preparando o corpo e a mente. Criar um ritual noturno ensina a criança a respeitar o próprio relógio biológico. Isso pode incluir apagar as luzes ou usar uma iluminação suave, contar uma história ou ler um livro juntos.
Tocar uma música calma ou usar ruídos brancos para relaxamento. Evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir é essencial. A luz azul emitida por dispositivos eletrônicos inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono, dificultando o descanso profundo. 20 horas e 30 minutos hora de dormir. Um estudo da National Sleep Foundation aponta que crianças entre 2 e 10 anos precisam de 9 a 12 horas de sono por noite para um desenvolvimento ideal. Crianças que dormem bem apresentam melhor desempenho escolar, menor risco de obesidade e maior controle emocional. Isso porque o sono é o momento em que o cérebro processa memórias, regula hormônios e fortalece o sistema imunológico. Uma rotina bem estruturada não é sobre rigidez, e sim sobre previsibilidade e equilíbrio. Quando uma criança sabe o que esperar ao longo do dia, ela se sente mais segura, menos ansiosa e mais disposta a aprender e se desenvolver. Líderes, atletas e grandes personalidades entendem o valor da disciplina e da organização. Por que não oferecer essa base desde cedo para nossos filhos? E agora, eu te pergunto, qual desses hábitos já faz parte da rotina do seu filho? E qual você pode começar a implementar hoje mesmo? Para concluir, criar uma rotina estruturada para uma criança não é apenas sobre organizar horários, é sobre oferecer segurança, previsibilidade e um ambiente onde ela pode crescer emocionalmente estável, fisicamente saudável e intelectualmente preparada para o futuro. Se olharmos para as mentes brilhantes que mudaram o mundo, perceberemos que a disciplina diária foi uma peça fundamental em suas trajetórias. Albert Einstein, por exemplo, tinha horários fixos de estudo e reflexão, e acreditava que a repetição de hábitos fortalecia a criatividade. Já Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, organiza cada minuto do seu dia, algo que aprendeu desde cedo com seus pais. A ciência confirma isso. Estudos da Academia Americana de Pediatria mostram que crianças que seguem uma rotina diária bem definida têm melhor desempenho escolar, são menos propensas a desenvolver transtornos emocionais e possuem maior inteligência emocional. Elas aprendem desde cedo sobre limites, respeito pelo próprio corpo e pelos outros, e se tornam adultos mais organizados e resilientes. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu ainda não consegui estruturar essa rotina para o meu filho? A resposta é simples: sempre é tempo de começar. Pequenos passos podem fazer uma grande diferença. Introduza hábitos aos poucos. Ajuste conforme a necessidade da sua família e, acima de tudo, seja paciente. Agora, eu quero saber de você. Qual tem sido o maior desafio na rotina do seu filho? É na hora de dormir? Na alimentação? Ou na organização das atividades diárias? Me conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outros pais que estão passando pela mesma situação. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros pais que precisam dessa informação. Vamos juntos construir um futuro melhor para nossos filhos, um dia de cada vez.